técnica de conversar com ele. Brandalize, sempre uma honra tê-lo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Eu estava mostrando aqui na abertura do programa o fator soja no porto aqui no Brasil, uma melhora que nós tivemos nos valores, fazendo com que diminuísse um pouco das perdas. Vou começar falando contigo a respeito de soja, antes de falar do milho. Fundamentos para o mercado da soja vão se mantendo, Brandalize, tendo em vista Estados Unidos, os relatórios lançados na última semana e também fator demanda por soja e aqui no Brasil também em relação às estimativas de produção. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, com relação ao relatório da semana passada, os dois que o USDA divulgou aí, eles foram bem positivos. E isso deu um novo plus aí nas cotações, né? Nós saímos aí da faixa de 12,5 a 13, 13 e pouquinho. E agora estamos entre 13 e 14. As primeiras posições estão acima de 14, mas a tendência, com o clima melhorando nos Estados Unidos, há indicativos de um clima um pouco melhor por lá, nós vamos ter aí níveis de 13 a 14. Isso deu uma alentada aqui dentro nos portos, no mercado de balcão. A semana passada a soja recuperou R$ 10 por saca aí no mercado interno. Então, abriu nova janela de oportunidade para os produtores fecharem. Então, nós tivemos até negócios, provavelmente acima de 1 milhão de toneladas negociadas na semana passada, de produtores aproveitando essa nova alta e fazendo fechamentos, né? Então, foi uma boa semana a semana que passou. Brandalize, mais uma questão em torno do que vem ocorrendo com a soja, com a oleaginosa, agora pensando nos valores no Brasil, trouxe essa recuperação. Hoje nós não temos, nessa segunda-feira, não tem referência nos Estados Unidos, eles estão comemorando o 4 de julho nesta segunda-feira. Quais são as expectativas suas para a soja, negociação em Chicago e também aqui no Brasil para essa semana? Olha, essa semana nós vamos ter provavelmente um período um pouco mais de calmaria nos Estados Unidos, né? Porque o período de estiagem e seca que era esperado para o final de semana, ele acabou não se confirmando muito. E está entrando mais uma massa de chuvas pelo sul dos Estados Unidos, entrando via ali pelo Mississippi, e vai chegar lá em Illinois, lá em Chicago. Então, ele vai ficar basicamente a parte mais ao norte do cinturão, com o tempo ainda seco e temperaturas muito altas que tem ocorrido lá e no Canadá também. Então, esse fator aí, se tiver as novas chuvas que estão previstas para hoje, para a semana, ele vai dar uma amenizada no mercado de Chicago. Só que é uma semana de véspera do relatório de USDA novamente. Na próxima segunda-feira tem oferta e demanda. E aí o mercado vai se posicionar aí já esperando talvez uma safra até um pouco menor que a 120 milhões de toneladas. Eu acredito que tem suporte para se manter. E aqui no mercado brasileiro, o câmbio em alta aí pode estimular os negócios, né? Nós estamos mais um dia de alta de câmbio. O produtor pode aproveitar, as cotações estão melhores que na semana passada e devem ser um pouco melhores do que foi a semana passada, então abrir novamente a oportunidade de fechamentos, porque não há garantia que esse câmbio vai ficar acima dos R$ 5, porque o nosso saldo da balança comercial, como fator fundamental, ele foi recorde histórico no primeiro semestre e projeta ser recorde histórico no ano. Então nós temos saldo forte de dólares. Então não há uma necessidade do câmbio ficar puxando forte para cima. Hoje, basicamente, é um dia que não tem operação nos Estados Unidos e mais a política brasileira aí que está influenciando um pouco, mas a moeda americana ela está muito valorizada, então o produtor tem que aproveitar para fazer mais reais aí com a soja, né? Brandalize, só para encerrar o assunto soja, tendo uma pergunta rápida. Você recomendaria, quem produtor ainda que está com soja para comercialização, travar negócio neste momento? Eu acho que o produtor teria que aproveitar sim, porque são bons momentos, as cotações melhoraram muito, né? Hoje dá para considerar aí que nós estamos aí cerca de R$ 11 a mais na média as cotações do que eram aí há cerca de uma semana e meia. E para ter novos avanços, vai ter que ter problema na safra americana. E o clima nos Estados Unidos, ele está um pouco abaixo da normalidade, mas não está mostrando um sinal de que vai ter grandes problemas. E aqui no Brasil, provavelmente nós vamos ter pressão de câmbio para baixo aí nas próximas semanas, e isso acaba desvalorizando a soja, né? Então é um momento, tanto a safra velha como a safra nova, né? Safra nova aí, chance de 158 nos portos,
talvez na posição mais longa lá de julho, possa chegar perto de 160. Então são excelentes níveis para Porto, aí, em função de que a gente está com patamares acima de US$ 31 a saca, é um bom valor para a soja e o produtor tem que ir aproveitando, porque nós vamos para uma grande safra e tudo caminha aí que nós vamos começar a plantar na época certa, lá em setembro, e quando isso começar a se definir aí mais algumas semanas, esse fator vai influenciar lá em Chicago também, né? Porque o Brasil vai ter recorde de área e se o clima se normalizar, ele vai ser um fator limitante lá do mercado de Chicago. Lembrando, Alice, vou mudar de assunto agora, mas para falar de milho que está diretamente ligado. Na última semana, eu destacava aqui no Agricultura BR levantamento da Stonex com redução de segunda safra brasileira de milho, segunda safra total, vindo bem abaixo de 90 milhões de toneladas. Hoje, daqui a pouco, inclusive, eu vou falar desses números com mais detalhes, mas nós tivemos a AG Rural aí já divulgando para todo mundo, já falava disso na quinta-feira, mas divulgando hoje para todos que a estimativa total de safra brasileira em 85 milhões e 300 mil toneladas são números muito inferiores àqueles que se acreditavam no início da campanha. E aí o efeito imediato é alta para o preço do milho. Eu estava conversando com alguns produtores hoje, pessoal muito animado com o preço, desanimado porque principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul, geada trouxe um impacto muito sério. Mas a Bolsa B3 hoje disparava, por exemplo, com as posições de curto prazo com o milho. Brandalize, como que você avalia o momento? Olha, o momento é uma confirmação de grandes perdas na safrinha, né? E teve perda já na safra de verão, não foi só na safrinha. Esses números de 85, 87 milhões de toneladas no máximo, talvez, para a safra total, eles são bem realistas, porque nós tivemos grandes perdas no Paraná inteiro aí por causa da geada, no sul do Mato Grosso do Sul também afetou muitas lavouras, além de Pontes de São Paulo. E como nós temos uma demanda muito forte internamente, nós vamos para esse segundo semestre com fôlego positivo. Só que nós temos que alertar o produtor que o balizador do mercado não é mais o valor da exportação, que era antes, né? O Brasil é um grande exportador. Normalmente o nível que dá liquidação na exportação nos portos que balizar o mercado interno. Nós vamos passar por um ano em que o balizador vai ser o valor da importação. E com o mercado de Chicago em alta, mercado internacional escasso de milho, nesse câmbio atual aí é muito difícil conseguir trazer milho abaixo de R$ 100 a saca nos portos. Então, esse seria um balizador aí para o mercado interno. Nas indústrias, provavelmente o mercado, junto ao setor de ração do sul e parte do sudeste, deve girar aí de 90, R$ 95 para as indústrias, que dá um fôlego positivo, né? Dá cotações muito atrativas para os produtores. É um ano de aperto e aqueles produtores que não conseguiram colher uma boa safra ainda vão ter problemas com relação às entregas, né? Temos muito milho contratado de antecipado, principalmente no Paraná, e tem produtor que não vai conseguir nem chegar ao volume que ele já vendeu antecipado em função da estiagem, da cigarrinha, de doenças e agora da geada. Então, vamos para um ano apertado, vamos passar um segundo semestre bem ajustado e em mercado firme. Brandalize, mercado firme, oferta extremamente ajustada, talvez nem atendendo a demanda. Aquelas demandas iniciais para o milho aqui no Brasil, tanto para o consumo interno quanto para a exportação, uma exportação lá em 35 milhões de toneladas, isso não dá para acontecer mais. Não, não, esse é impossível, né? 35 milhões era no momento que se previa uma safra brasileira acima de 105 milhões de toneladas. Hoje, no ritmo que está indo, dificilmente nós vamos passar de 20 milhões de toneladas exportadas, porque temos um bom volume já negociado, provavelmente umas 14 milhões, 15 milhões já estão negociadas, aliado aí que nós temos quase 3 embarcados, daria umas 17 milhões de toneladas já com destino ou embarcado ou já negociado. Daí para frente vai ser muito difícil, né? Porque o mercado de Porto hoje mesmo, com o dólar em alta e Chicago tendo trabalhado aí com ganhos na última semana, a gente não consegue valores acima de R$ 80 nos portos. E a gente vê esses R$ 80 aí, o produtor ele quer mais que isso no balcão das cooperativas aqui do Paraná, ele está querendo mais do que isso para poder vender. Então o ambiente de exportação ele é
ele praticamente vai exportar metade do que era o potencial. E a demanda interna não tem como mudar, né? Nós estamos projetando aí de 72 milhões de toneladas, porque o setor do suíno está com carga máxima, o setor do frango também, ambos aí muito fortes na exportação, né? Suíno batendo recorde em cima de recorde de exportação, frango também vai para recorde de exportação provavelmente esse ano. Demanda interna de suíno e frango também crescendo, porque nós temos pouca disponibilidade de carne bovina. Então, o ambiente da demanda, ele vai seguir forte. E temos aí também o setor todo do ovo, aí, que deve ter um recorde histórico de vendas esse ano e consumindo o recorde histórico de ração. Então, vamos precisar do milho aqui dentro mesmo. Certo, Brandalize, obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço e uma boa semana para você. Boa semana, obrigado, Fabiano. Até a próxima. Até a próxima. Vlamir Brandalize falando do mercado da soja, mercado do milho. E eu sigo